Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 4, parte 2. Ligou para ele do telefone do carro assim que pegou a autoestrada. Ele tinha acabado de voltar de uma partida de squash com um amigo e disse estar exausto, mas feliz por ter ganhado. "A que horas você vai amanhã?" perguntou ela. Já estava com saudades dele. Sempre sentia saudades nas noites que ficavam separados, mas isso tornava as noites que passavam juntos ainda mais doces. "Chego lá à tarde, antes da festa. Pensei em dar um tempo só com as suas irmãs. Sei como vocês são, garotas. Sapatos, cabelos, namorados, vestidos, trabalho, moda. Vocês têm muito a conversar." Estava brincando com ela, mas não estava longe da verdade. Ainda eram como um bando de adolescentes quando se reuniam. Iam, conversavam e davam risadinhas, geralmente até tarde da noite. A única diferença agora era que fumavam e bebiam enquanto isso, o que era muito mais gentis quanto aos pais do que quando crianças. Agora percebiam o quanto eram sortudas por tê-los, o quanto eram maravilhosos. Quando adolescentes, ela e Tammy tinham cansado a mãe. Candy e Annie foram mais fáceis e desfrutaram de liberdades pelas quais Tammy e Sabrina tiveram que lutar, e que eram certos casos foram conquistadas a duras penas. Sabrina sempre dizia que tinham vencido a mãe pela persistência, mas ela havia sido bem linha dura, às vezes. Sabia que não devia ter sido fácil criar 4 meninas. A mãe, assim como o pai, fizeram um ótimo trabalho. Contudo, o pai geralmente deixava muitas das decisões difíceis com a mãe delas e geralmente cedia à esposa, o que sempre fazia com que Sabrina ficasse louca com ele. Queria o apoio do pai, que se recusava a ficar no meio das batalhas. Não gostava de brigas, era um apaziguador. E a mãe havia sido mais franca e disposta a desagradar as filhas, caso estivesse convencida de estar certa. Sabrina achava que a mãe tinha sido muito corajosa e a respeitava muitíssimo. Esperava ela mesma ser uma boa mãe um dia, caso fosse corajosa o bastante para ter filhos. Ainda não tinha decidido. Era outra daquelas decisões que adiava por enquanto, assim como o casamento. Aos 34 anos, não tinha considerado seu relógio biológico. Não estava com pressa. Tammy era quem estava nervosa com a ideia de não ter filhos, caso não encontrasse o homem certo. No Natal, havia admitido que procuraria um banco de sêmen um dia, caso precisasse. Não queria perder a oportunidade de ter filhos, só porque nunca encontrou um homem com quem quisesse se casar. Mas ainda era cedo para isso, e as irmãs a encorajaram a não entrar em pânico, senão acabaria escolhendo o cara errado outra vez. Fizera isso com frequência no passado, mas agora parecia ter desistido completamente. Dizia que os homens que conhecia eram doidos demais. Sabrina não discordava, a julgar pelo que tinha visto ao longo dos anos. Considerava todos os homens que Tammy arranjava detestáveis. Felizmente, não havia nada de doido ou detestável em Chris. Todos concordavam com isso. De fato, Sabrina era muito mais doida que ele, ao menos quanto à relutância ao casamento.
Ela ainda não queria marido nem filhos, só queria ficar com ele do jeito que as coisas estavam, por enquanto, talvez para sempre. Não queria que nada mudasse entre eles. "O que vai fazer hoje à noite?" perguntou ela ao telefone, parada no trânsito. Levaria uma eternidade para chegar lá nesse ritmo, mas era bom conversar com ele. Raramente discutiam, mas quando acontecia, logo se esqueciam do assunto. Chris também era como seu pai nesse sentido. Ele detestava qualquer tipo de discussão, particularmente com a esposa ou com as filhas. Era o homem mais fácil de se lidar do planeta, e o mesmo acontecia com Chris. "Pensei em cozinhar algo para o jantar, ver o jogo na TV e ir para a cama. Estou cansado." Ela sabia o quanto ele estava trabalhando no caso de uma companhia de petróleo. Tinha a ver com poluição ambiental. Era uma ação que se estenderia por anos. Ele era o advogado responsável pelo caso e conseguira atrair muita publicidade para o assunto. Estava orgulhosa dele. "Como está Bella?" Sabrina deu uma olhada no banco do carona e sorriu. "Está caindo no sono. Está zangada comigo quando cheguei em casa. Eu estava atrasada. Você é muito mais compreensivo do que ela." Ela vai perdoá-la quando começar a brincar pelo gramado e perseguir coelhos. Bella tinha alma de caçadora, embora fosse um animal de cidade e a única coisa que perseguisse fossem os pombos, quando Chris a levava para correr no parque. "Eu a levo para fazer um pouco de exercício amanhã, quando eu chegar." "Ela bem que precisa. Está ficando gorda", respondeu Sabrina. Ao dizer isso, Bella ergueu a cabeça no mesmo instante em que o carro se movimentou, como se tivesse ouvido o comentário e ficado insultada outra vez. "Lamento, Bully. Não foi o que eu quis dizer." A cabeça então se enroscou no banco com um bufo alto e foi dormir. Sabrina realmente a adorava e apreciava sua companhia. "Espero que Juanita não a ataque outra vez", comentou com Chris. "Ela deixou Bella muito assustada da última vez." "Isso é uma vergonha. Como Bella pode ter medo de uma cadela de 1,5 kg? Juanita pensa que é um dog alemão. Sempre ataca outros cachorros. Eu como taco maiores que ela. Ela é ridícula, parece um morcego." Ele sorriu, pensando nos 3 cães da família, cada um mais bobo que o outro. A Yorkshire Candy era uma princesinha. Sempre usava lacinhos na cabeça, enquanto a Chihuahua rasgava tudo sempre que tinha oportunidade. Era um cão de ataque de 1,5 kg. "Não diga isso", avisou Sabrina. "Temi a considera maravilhosa. Acho que o amor é cego, mesmo no que diz respeito aos cães. Ao menos sua irmã Anne é sensata. Ela sempre detestou cães. Acha que são um aborrecimento. Uma vez tosou o Cocker Spaniel da minha mãe. Ficou de castigo por 3 semanas. Anne diz que o cachorro parecia estar com muito calor, com todo aquele pelo no meio do verão. O pobrezinho ficou patético." Os dois riram da imagem e, como o trânsito andou novamente, Sabrina disse que era melhor desligar. Chris disse que a amava, que a veria no dia seguinte na casa dos pais. Sabrina pensou nele enquanto dirigia, sentindo-se sortuda por tê-lo conhecido. Não era fácil conhecer homens bons, e um tão bom quanto Chris era raro. Estava bem ciente disso e profundamente grata por serem tão felizes um com o outro. O relacionamento deles só melhorava a cada ano, razão pela qual a mãe não entendia sua falta de interesse em casar.
Era o jeito de ser de Sabrina, que sempre dizia não ser por culpa de alguma falha de Chris. Ele estava mais do que disposto a casar, mas era paciente com o fato de ela não estar. Nunca insistiu e aceitava o jeito que era, com fobias e tudo. A viagem para Connecticut foi longa e lenta naquela noite. Ligou para casa para pedir desculpas pelo atraso e a mãe contou que Annie e Candy haviam chegado e estavam sentadas na piscina. Disse que as duas estavam ótimas e, embora Candy não tivesse ganhado peso, ao menos também não tinha emagrecido. E Annie estava contando a respeito de Charlie. A mãe disse que parecia ser sério, o que fez Sabrina sorrir. Chego aí assim que der, mamãe. Lamento estar tão atrasada. Imaginei que se atrasaria, querida. Não se preocupe com isso. Sei o quanto é difícil para você sair do escritório. Como vai o Chris? Está bem, vem amanhã à tarde. Queria nos dar um momento só entre meninas. Ele sempre é compreensivo nisso. Sim, é sim, concordou a mãe. Dirija com cuidado, Sabrina. Não se apresse. Vamos ficar acordados até tarde, de qualquer forma. Tammy não chega antes das 2. Teve que trabalhar hoje também. Vocês duas trabalham muito, mas com bons resultados, tenho que admitir. Não sei de onde teriam essa ideia, essa ética de trabalho. Acho que nem eu, nem seu pai trabalhamos tanto quanto vocês duas. Obrigado, mamãe. Sua mãe sempre era generosa com elogios. Sentia-se orgulhosa pelas 4 filhas, pois cada uma à sua maneira estava se dando bem. E o mais importante, as 4 estavam felizes e haviam encontrado o próprio nicho. A mãe nunca as comparava, nem quando crianças, e enxergava cada uma como indivíduo, com talentos e necessidades diferentes. Isso tornava o relacionamento delas com a mãe ainda melhor hoje em dia. Cada filha era louca pela mãe ao seu próprio modo. Ela era como uma melhor amiga, só que melhor. Possuíam um amor incondicional e a aprovação da mãe, que nunca perdia de vista o fato de ser a mãe delas, não uma amiga. Sabrina gostava assim, e todas as suas amigas gostavam de sua mãe também, quando crianças. Todas as amigas adoravam visitar a casa delas, pois sabiam ser sempre bem-vindas lá, desde que fossem educadas e bem comportadas. A mãe nunca tolerou álcool ou drogas quando eram jovens e, com pequenas exceções, suas amigas sempre respeitaram as regras. E quando não as respeitavam, a mãe fora durona. Era pouco depois das 10 da noite quando Sabrina entrou no acesso à garagem. Deixou Bela sair do carro e se encaminhou para a piscina onde sabia que encontraria todos. As meninas estavam na água e os pais sentados em espreguiçadeiras conversando com elas. A chegada de Sabrina foi recebida com animação e gritinhos de prazer. Candy pulou para fora da piscina e a abraçou, deixando-a imediatamente ensopada antes de abraçar e beijar Annie. As 3 meninas riram de prazer. Annie disse que valia a pena ter viajado desde Florença só para vê-la. Disse que Sabrina estava ótima. Tinha cortado o cabelo preto quase piche, agora pouco abaixo dos ombros. Quando criança, Annie sempre dizia que Sabrina parecia Branca de Neve, com a pele branquinha, cabelo preto azulado e grandes olhos azuis como os de Candy. Os do pai eram azuis também. Tanto Tammy quanto Annie tinham olhos verdes da mãe. E o cabelo da mãe era tão ruivo quanto o de Tammy, embora fosse liso. Agora ela o usava curto.
Tammy era a única da família com o cabelo encaracolado, que odiara ao longo da vida. Ela o alisou durante anos, mas agora decidiu deixá-lo livre, numa nuvem de cachos macios. Sabrina sempre teve inveja dos cabelos de Tammy. O de Sabrina era espesso, escuro e liso. E como as irmãs, mas de uma maneira totalmente diferente, era uma bela jovem. Possuía pernas longas e estava em boa forma. Não era tão alta quanto Candy, mas era alta. Tammy era miúda, assim como a mãe, e Annie ficava entre as duas. Tinha estatura mediana, mas uma moça incomumente bonita também. Então, o que me diz desse tal de Charlie? Perguntou a Annie, com os pés balançando na piscina, enquanto a mãe lhe entregava um copo de limonada. Ela parecia animada por ter 3 das meninas em casa, e a quarta a poucas horas de chegar. Era isso que mais animava. A família inteira em um só lugar. Olhou amorosamente para o marido, que lhe sorriu. Jim sabia o quanto aquilo significava para ela. Inclinou-se e a beijou. Depois de 35 anos, ainda eram apaixonados, algo visível. Tiveram suas brigas ao longo dos anos, embora nada sério. O casamento era estável desde o dia em que casaram. Sabrina às vezes se perguntava se por isso seria hesitante quanto ao casamento. Não se imaginava sortuda o suficiente para ter um relacionamento como o deles, e não queria nada menos. Se alguém era apto para ser um bom marido, esse alguém era Chris. Mas ela não conseguia se imaginar sendo uma esposa tão boa quanto a mãe fora durante todos aqueles anos. Jane Addams lhe parecia a esposa e mãe perfeita. Sabrina lhe dissera isso uma vez, o que deixou a mãe surpresa. Ela disse que tinha as mesmas inseguranças e defeitos de qualquer um. Deu a Jim o crédito por quão bom era o casamento deles. Disse que ele era a sua combinação perfeita. Era fácil enxergar isso em retrospectiva, mas a mãe disse que ao se casar também sentiu muito medo. O casamento era um grande passo, mas disse a Sabrina que achava que valia a pena o risco. Então me fale sobre Charlie, insistiu Sabrina. É um relacionamento sério? Vocês vão ficar noivos? Não, horas, respondeu Annie com tranquilidade. Pelo menos, ainda não. Ele é um cara ótimo, mas só faz 6 meses. Estou com 26 anos. Quero casar ainda. Você primeiro. Como está o Chris? Está muito bem, respondeu Sabrina. Então foram todas distraídas quando a diminuta Yorkshire Terrier latiu furiosa para Bella, que, parecendo apavorada, escondeu-se debaixo de um arbusto, enquanto a Yorkshire, usando um lacinho cor-de-rosa, a mantinha encurralada. Antes da viagem, Candy parou para apanhá-la no local onde a hospedara. Havia sentido muita falta dela enquanto estava em Paris. Por isso, se sentia satisfeita por estar com o bichinho novamente. Minha cadela é uma verdadeira medrosa, disse Sabrina rindo dela. Acho que são problemas de autoestima ou algo do gênero. Ela é muito neurótica, fica deprimida. Espere até Juanita atacá-la, disse Candy rindo. Até Zoe, a Yorkshire, tinha medo dela. A propósito, como foi Paris? Perguntou Sabrina. Foi ótimo. Todos estavam indo para Saint-Tropez nesse fim de semana. Prefiro estar aqui. Eu também, disse Annie, abrindo um largo sorriso. Todas nós preferimos, disse Sabrina, sorrindo para os pais. As irmãs. Perguntas
sobre os capítulos de 1 a 4. Pergunta número 1. Algumas pessoas iniciam sua carreira muito jovens, como é o caso de ginastas ou modelos, e isso, muitas vezes, as levam a se afastar de familiares ou comprometer os estudos formais e regulares, tendo em vista uma performance de excelência e o reconhecimento do grande público. Qual é sua opinião a respeito? Pergunta número 2. Se você tivesse, em algum momento de sua vida, a oportunidade de estudar fora do país, sem limite de tempo e tendo tudo pago, para onde você iria e qual seria esse curso? Comente os motivos dessa escolha. Pergunta número 3. Como você interpretaria o dilema da advogada Sabrina sobre casar ou não casar, mesmo sem ter impedimentos aparentes?